Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste grande desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 113. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória a Deus, um salmo maravilhoso, apenas 9 versos, mas um salmo super poderoso, né? Porque nós vemos aqui falando novamente aleluia, aleluia. É o terceiro salmo, 111, 112 e agora o 113 começam da mesma forma, né? Mas ele inicia: louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele insiste nisso. Bendito seja o nome do Senhor. De um lado da terra ao outro, que seja louvado o nome do Senhor, né? Que ele está acima de todas as nações. E ele pergunta: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele se inclina de lá para ver tudo o que se passa aqui na terra, né? E o mais importante, o mais poderoso, ele, aleluia, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, né? Para assentar do lado de príncipes, isso significa que ele exalta aquele que está sendo humilhado, massacrado, mas ele abate aquele que se acha muito, que está exaltado, não é? Como a gente vê o exemplo lá em Lucas capítulo 18, falando sobre o fariseu, não é, que orava nas praças altamente. Ele se engrandecia das coisas que ele fazia, mas chegava o publicano. Enquanto o fariseu orava nas praças para todo mundo ver, o publicano baixava a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, né? E ele saiu dali justificado, né? Porque Deus, ele ama aos humildes. A gente precisa se colocar no nosso lugar, porque grande é Deus e é ele que está pronto a nos socorrer. E tão maravilhoso é que ele faz assentar no meio dos príncipes, né? Aquele que está abatido, ou seja, o necessitado, ele está pronto a socorrer e virar a situação, mudar, transformar a situação. Que maravilha pensar nisso, não é? Mas ele encerra, essa parte é muito interessante, porque mostra que Deus, ele faz milagres, ele fez e faz, porque ele faz a estéril que ela viva em família e seja alegre mãe de filho. A gente se lembra que na Bíblia tem tantas mulheres que eram estéril. Hoje em dia não se fala muito nisso, mas naquela época, ser estéril era um sinal de maldição, enquanto que ser fértil era uma bênção, era considerada uma bênção. A mulher que se casava, o seu marido era abençoado por aquela mulher por lhe dar filhos, enquanto que aquela que não tivesse a estéril era humilhada, ela era zombada, era muito perturbada e ela se sentia um nada, né? Então era como uma árvore que não dava frutos. E a gente vê na Bíblia vários exemplos, né? A gente vê lá em Gênesis, tem vários casos. Em 16, a gente vê Sara, né? Que era Sarai e Abrão, e passou a chamar-se Sara, né? E Abraão.
que era estéril, mas Deus, sendo eles velhos já, 75 anos Abraão tinha, e Sarai 65 anos, ambos velhos. A Bíblia diz que ela já não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, ela não tinha mais um útero fértil, os seus ovários, o seu aparelho reprodutivo já não funcionava mais. Eu acredito que a menopausa ela já tinha até passado, mas Deus fez a promessa e ela riu. O anjo falou que ela seria mãe, ela riu, porque eu também riria, porque 65 anos e o marido com 75 é um caso para a gente achar impossível, não é? Mas ele aguardou fiel. Ela ainda titubeou, né? Ficava triste, aguardando, às vezes, aquela ansiedade de engravidar e não dava certo, um mês após o outro, né? E as coisas, acredito que não funcionavam, não é? Lá, a vida conjugal não era mais ativa. E Deus, ele falando com Abraão, que depois passou a chamar-se Abraão, porque significava pai de uma grande nação, né? Então, ele era até zombado por isso. Mas 25 anos depois, chegou aquele dia maravilhoso, né? Que lá em Hebreus ele fala, na galeria dos... Eu acho que é Hebreus 11, é a galeria dos que venceram, né? Ai, fugiu a palavra agora. É a galeria dos vencedores pela fé, né? Então, deixa eu ver aqui, é que eu não estou achando aqui o versículo. Mas ele fala sobre Abraão, que ele já velho, mortificado em seu corpo, ele conseguiu gerar um filho, não é? Então, eu estou tentando aqui achar aqui, ó. Verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Isso já era depois, mas tem um verso aqui que Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, né? E aqui o verso 12, por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Ou seja, foi Abraão, né? Que já estava mortificado. A gente pode entender esse mortificado aí, né? Não convém falar, mas a gente entende. E Deus, ele fez um milagre. Ele já com 100 anos e Sara, 10 anos, ela tinha 90 anos. Então, gerou filhos, porque Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele continua fazendo milagre. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Eu não sei qual é o milagre que você já está até desanimando, achando que não vai acontecer. Deus, Ele faz. Gosto sempre de lembrar de Lázaro. Às vezes a gente acha que não dá mais tempo, que já passou do tempo, mas para Deus o tempo é dele, ele é de eternidade em eternidade, e a Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo, né? Então o tempo é dele, ele que sabe fazer. Mas nós temos outros exemplos, Rebeca de Isaac, que no caso aí, Sara e Abraão tiveram Isaac, e aí Isaac vai e casa com Rebeca, que também não tinha filhos, mas orou e Deus deu não só um, mas deu gêmeos, Esaú e Jacó. E aí a gente sabe que é aquela história dos dois, o plano de Deus, a coisa maravilhosa. Deus tem propósito para a tua vida, Deus tem propósito para tudo que acontece. Quando a gente acha, Deus, que absurdo é esse, Deus me esqueceu. Não, tudo faz parte do plano de Deus, e no momento certo ele se revela com um milagre maravilhoso em nossas vidas, né? Aí Rebeca, aí vem os filhos, né? Aí Jacó casa com Raquel, quer dizer, ele queria Raquel, mas aí o seu sogro colocou Lia, porque era mais velha, era costume da época e tal. A gente já conhece aquela história, mas aí o que acontece? A pobre Raquel não podia ter filhos, mas até o ponto dela chegar para eles: dá-me filhos, senão eu morro. Ele disse: porventura eu sou Deus para tirar filhos? Porque a outra tinha muitos filhos, né? E aí ainda tirava onda com ela, né? E aí ela vai dar a serva para ele
né, gerar filhos com ela, a outra vai dar serva também, e aí tome multiplicar. Mas Deus atendeu ao seu gemido, ao seu clamor, e deu a ela José e Benjamim. A gente sabe a história de José, que plano lindo foi na vida de José, que a gente já comentou esses dias. A mãe de Sansão, a Bíblia não fala o nome dela, mas fala que o anjo instruiu a ela e disse que não bebesse nenhuma bebida forte, não comesse nenhuma comida que não fosse lícita, né? Acho que era assim, tipo, coma tudo leve e tal, porque eu tenho plano na vida dessa criança aí, e a gente sabe como foi a vida de Sansão, o que o anjo disse a ela, que não passasse navalha na sua cabeça. Infelizmente, a gente sabe por onde ele caiu também, né? Um dia desses a gente vai falar as histórias dos homens da Bíblia, e são histórias maravilhosas para a gente aprender. Mas hoje o assunto é mãe estéril, que conseguiu o milagre. Ana, a mãe de Samuel, também chegou ao templo orando, e a Bíblia fala que ela só borbulhava os seus lábios porque também era oprimida, também era zombada por ser estéril, por não poder dar filhos ao seu marido. Mas até o sacerdote disse: mulher, por que tu andas bêbada? Mas ela disse: eu não estou bêbada, eu estou clamando a Deus por um filho. E ele disse: vá em paz, que será concedido. E assim ela concebeu a Samuel, e a gente sabe a história linda de Samuel também, que foi aquele que ungiu a Davi rei, né? Era um servo do Senhor desde jovem, porque a sua mãe dedicou a vida dele para o serviço da casa do Senhor. Então ele ouviu a sua voz e lhe fez um milagre. A sunamita, na época de Eliseu também, né, que era rica, mas não tinha filhos, e Eliseu, por ver a necessidade dela, disse que ela daria luz a um filho. Depois o filho morreu e ela chega para reclamar, e ele vai lá e ora, e o filho ressuscita, né? Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus de milagre. E a gente lembra, por fim, de Isabel, que além de Maria ter o Salvador, né, no seu ventre, aí a gente sabe que Isabel era a esposa de Zacarias, já eram também velhos, não tinha como ter filhos, mas o anjo falou, e o que aconteceu com Zacarias que riu? Ele ficou mudo até a criança nascer. Então, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas, e assim como Isabel estava grávida de João Batista, que ia preparar o caminho do Salvador, o caminho de Jesus, ele que andava clamando no deserto, dizendo ao povo que se convertesse dos seus maus caminhos, porque estava vindo aquele que viria para salvar a humanidade, né? Então, eu acho linda aquela hora que elas se aproximam e as crianças se cumprimentam, mexe na barriga de um, mexe na barriga do outro. E eu tive um sonho um dia desse, e Deus me deu a revelação deste sonho, né? Maravilhosa, tem milagre sendo gerado. Recebe essa palavra para a sua vida, tem milagre sendo gerado. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando, eu não sei o que é que você está precisando, mas o mesmo Deus que fez da estéril que ela vivesse em família, que ela sentisse o gosto de ser mãe, o grande milagre da vida pode acontecer na sua vida, seja qual for. Se for o milagre da fertilidade, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Receba a bênção na sua vida, acredite, porque Deus tem seus planos e você com certeza faz parte dos projetos de Deus. Tudo que você tem passado faz parte de um projeto. Confia no seu Criador, confia em Deus, porque Ele é Senhor dos senhores. E faça como o Salmo nos adverte logo no início, não é? O Senhor é o maior e mais digno de louvor. Então, aleluia, né? Glória ao Senhor, louvai ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Comece a dar glória, comece a exaltar a esse Deus maravilhoso, comece reconhecendo que Ele é poderoso para todas as coisas, né? Como disse aqui no verso 5, quem há semelhante ao nosso Deus?
Não há nenhum ser semelhante a esse Deus maravilhoso que está inclinado de lá para ver o que se passa aqui na terra. Ele está vendo você em meio à multidão. Ele vê a multidão, mas ele vê você. Porque eu gosto de lembrar da nossa digital. Ele fez tudo maravilhoso, quase 8 bilhões de habitantes. A nossa digital é única. Portanto, ele me conhece, ele te conhece, ele sabe as nossas necessidades e ele está pronto para suprir. Que Deus te abençoe, te dê o teu milagre em ligeiros tempos, mas que você sinta no seu coração o desejo e a alegria de servir ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de reconhecer e bendizer o seu nome, louvando dia e noite, porque tem milagre sendo gerado. Que Deus te abençoe. Minha gratidão a você por chegar até aqui. Se você gostou, dá um seu like e se puder, compartilha para que outros também sejam abençoados através da palavra de Deus. Vamos levando um salmo a cada dia também para que outras pessoas meditem na lei do Senhor dia e noite, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Um beijo grande no seu coração. Gratidão.